O assunto agora é saúde. A depressão é um mal que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Nos últimos 15 anos, o número de afetados cresceu cerca de 20%, dados que são preocupantes. Ana Paula Pereira recebeu em nossos estúdios a psicóloga Márcia Jaciane, que falou sobre o assunto. Confira. Estamos aqui nos estúdios do jornal Gazeta Norte Mineira recebendo a psicóloga Márcia Jaciane. Márcia, seja bem-vinda. E nosso assunto hoje é sobre depressão. Hoje a depressão é uma doença que atinge 4,4% da população mundial, 5,8% dos brasileiros e, segundo a Organização Mundial de Saúde, 11 milhões de brasileiros hoje são afetados por essa doença. Márcia, fala pra gente sobre o que é a depressão. Oi, Ana Paula, é um prazer estar aqui, falando de um tema tão importante que é a depressão, A depressão, ela é um transtorno de humor caracterizado por uma tristeza profunda, sentimentos de irritabilidade, sentimentos de desesperança, Às vezes esse paciente ele apresenta choro constante ou não, Que isso depende de cada paciente, de cada pessoa, e traz prejuízos significativos, para a vida da pessoa, E assim, quando nós percebemos esses sintomas, qual profissional a gente deve procurar? A pessoa que sentiu esses sintomas, você disse, por 2 semanas, qual profissional ela deve procurar? Olha, Ana Paula, a pessoa que tem a depressão, geralmente ela não tem ânimo, não tem motivação para estar procurando um profissional. Mas se a família percebe que essa pessoa está se isolando, que tem esses sintomas que eu te falei, que pode ter indício da depressão, eles podem estar procurando o psicólogo, O psicólogo é que vai ter esse espaço, que vai estar dando esse espaço na psicoterapia para que esse paciente ele venha falar das suas angústias, Como eu disse, esse paciente ele pode apresentar uma angústia muito grande, uma dor intensa. Então, na psicoterapia é um espaço, que vai possibilitar esse paciente para estar falando sobre suas questões, vivenciando isso de uma outra forma, Então, procurar o psicólogo. E tem uma faixa etária estabelecida para a partir de alguma idade para se começar a ter depressão, que começam a se notar os problemas da depressão? Tem alguma faixa etária? Todas as pessoas podem ter depressão, Depende da forma como você vai vivenciar uma situação, Todos nós passamos por alguma situação que às vezes é comum, duas pessoas passam por uma mesma situação, mas eu, por exemplo, vou vivenciar de uma forma, você vai vivenciar a mesma situação de outra forma. Então é muito subjetivo. Então a gente pode dizer sim que todas as pessoas podem ter depressão, mas a gente sabe que tem aquelas que estão mais predispostas, Que aí a gente leva em conta a questão genética, do histórico familiar desse paciente. A família, como que é na família? Tem muitos casos de depressão, Então, a questão genética a gente tem que levar em conta, Tem alguma faixa etária que é mais vulnerável? Ah, tá. A faixa etária, hoje quando a gente pensa, por exemplo, na adolescência, a gente vê tantos problemas que a gente for pensar aí na automutilação, Os adolescentes que se cortam, se mutilam, Então, a gente pode pensar que é uma fase mais vulnerável. A gente pode pensar. E também as mulheres, porque as mulheres têm uma mudança hormonal, a gente sabe. Então, isso já tem pesquisas que mostram que isso influencia na questão da depressão feminina. Certo. E qual o melhor tratamento para a depressão? O tratamento da depressão hoje a gente pensa de uma forma mais ampla, sabe? Eu não posso pensar que o tratamento da depressão resume a psicoterapia, por exemplo. É excelente, A gente sabe que a primeira coisa a se fazer, sentiu que tem depressão, os familiares e o paciente, é procurar o psicólogo.
A psicoterapia, ela pode ser aliada, né, por exemplo, ao tratamento medicamentoso, porque se o caso da depressão for grave, então esse paciente, ele precisa, se ele tem muitos prejuízos, né, ele precisa de um tratamento medicamentoso. Então, às vezes, o psicólogo vai encaminhar esse paciente para o psiquiatra, para poder fazer o uso da medicação, para, né, ele poder ficar estabilizado. E a depressão, ela tem cura? A depressão tem cura, né? E passa pela forma com que o paciente vai lidar com a doença. Por exemplo, aquele paciente que no início adere ao tratamento, aquele paciente que, por exemplo, ele tem que tomar a medicação e que ele aceita isso, ele vai tomar, você concorda? Ele vai tomar a sua medicação certinho, né? Então não vai ter problema. Ele vai à psicoterapia nos dias corretos, nos dias que tem que ir. Então já é um motivo que a gente pode levar em conta que vai facilitar no tratamento da depressão. Márcia, fala pra gente por que a depressão hoje é considerado o mal do século? Olha, Ana Paula, quando a gente fala em depressão, a gente pensa, né, como que o sujeito ele vai se adaptar ao meio, como que ele lida com essas questões. E aí a gente pensa no volume de informações que tem hoje, as redes sociais, o quanto que isso demanda das pessoas, né, para que eles se adaptem. Então, hoje a gente pensa sim que a depressão, uma das causas maiores, principalmente em adolescentes, é a questão das redes sociais, é a questão da internet, né, o tanto que isso influencia, o tanto que isso demanda desse adolescente para que ele possa lidar com essas questões, né, que estão diante dele. E aí a gente pensa no cyberbullying, por exemplo, que hoje é muito comum na internet. Por exemplo, o adolescente que não tem um padrão de beleza ideal, né? Então, ele pode ser julgado, né? Esse adolescente, ele vai ser maltratado de alguma forma ali nas redes sociais. A gente chama de cyberbullying, né? E é um fator importante para a depressão, porque esse adolescente que ele não se adapta a isso, né? Que não está ali nesse padrão de beleza, ele vai ser criticado, né? Isso é um fator importante para se levar em conta. Nós agradecemos a presença da psicóloga Márcia Gessiani aqui em nossos estudos. Márcia, muito obrigada por ter vindo aqui falar de um tema tão importante. Você tem algum recado que você quer deixar para as pessoas? Obrigada, Ana Paula. Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, para os familiares, para as pessoas que têm depressão, né? O familiar que percebe que alguém da família tem depressão, procurar tratamento, procurar um psicólogo, né? Hoje está tão fácil o acesso, né? Tratar da saúde mental, né? Então, é a mensagem que eu deixo, né? Procurar se cuidar. Em instantes, sabores típicos de Minas fazem sucesso e são fonte de renda. Não saia daí.